Olá pessoal, vamos dar continuidade então, falando agora sobre o governo de Juscelino Kubitschek, a página 57. Eu acho bem legal falar sobre o JK, porque eu conheci uma amiga do JK em Ouro Preto, numa viagem que eu fiz da faculdade, para conhecer então Ouro Preto, as minas, as igrejas, e ela me disse, num depoimento, numa entrevista que eu fiz com ela, que ela foi amiga de JK, que o JK era muito legal, que ele tinha muitos amigos, gostava de sair, gostava de ir em festa, gostava de muita bagunça, enfim. E é interessante a gente ver a história viva, né, nos contando. JK, então, o que dizer do governo JK? Então, após a interrupção do mandato de Getúlio Vargas, né, e o governo de transição do seu vice, Café Filho, o Brasil vai experimentar então a euforia de JK, que ficou conhecido como o governo que ocorreu de 1956 até 1961. Então, nas eleições de 55, Juscelino Kubitschek, do PSD, e seu vice João Goulart, do PTB, venceram a disputa da presidência, né? A vitória foi apertada, eles disputaram a eleição contra Joaquim Távora, que era candidato da UDN. Então, a aliança entre o PSD de Juscelino Kubitschek e o PTB do falecido Getúlio Vargas garantiu então a base necessária para a aprovação dos projetos no Congresso. Então, os dois partidos, né, políticos tinham tendências getulistas, né? No entanto, o PSD era mais conservador. Mas o propósito de Getúlio Vargas era conciliar o desenvolvimento com ordem. Então, ele agradou os setores tanto oposicionistas, que temiam que o governo, né, fosse muito flexível aos movimentos sindicais e aos trabalhadores, né, tinham medo do socialismo, e o governo Kubitschek também foi marcado por um clima de estabilidade, de otimismo, né, por causa do crescimento econômico que houve nesse momento. Então, nesse último caso aí do crescimento econômico, nós também temos o apoio, então, do Exército, né, e também o apoio, então, para melhor equipar o nosso sistema militar. Na página 58, nós temos um episódio que marca a história do governo de Juscelino Kubitschek, que é a construção, então, da capital Brasília, né? Foi centralizado Brasília no Planalto Central. Nós temos um textinho ali bem interessante sobre o olhar, então, do fotógrafo Marcel Gauterhout, que ele observa os operários envolvidos na construção da nova sede da capital federal. O nome das pessoas que construíram Brasília, né, eram chamados candangos, geralmente pessoas que vieram do Nordeste, né, e acabaram depois ficando por ali mesmo, ao redor da cidade de Brasília. Na página 59, nós temos de fato como ocorreu o governo de JK. Tá? Então, o slogan de JK era 50 anos em 5, ou seja, ele queria desenvolver o Brasil 50 anos em 5 anos, ou seja, acelerar o desenvolvimento do Brasil, né? Ao ser eleito, então ele colocou em prática um programa que tinha como objetivo, então, um programa desenvolvimentista, né? Então, para cumprir o projeto dele, o plano dele, ele lançou um projeto chamado, um programa chamado Programa de Metas, que tinha como objetivo atingir 6 pontos, né, considerados assim crucial para o desenvolvimento do Brasil, que era a saúde, a educação, a indústria de base, o transporte e a energia. Então, o JK ele criou, então, nesse momento, o Conselho Econômico
um órgão diretamente ligado, então, à presidência para controlar a economia, e tinha como missão o quê? Integrar os ministérios, né, os chefes de gabinete, os superintendentes dos bancos, as estatais, para andar em conjunto, né, ter uma decisão, estabelecer uma unidade nas decisões, né, em relação ao desenvolvimento do Brasil. Então, o estilo então de governo de JK foi chamado como nacional desenvolvimentismo, que, segundo o historiador Boris Fausto, ele vai ter como o quê? Como uma política que visa o quê? Combinar os investimentos de capital estrangeiro, né, com o da indústria privada nacional. Ou seja, era necessário investir na industrialização interna, mas também investir na atração de mercados estrangeiros para vir para o Brasil, para instalar fábricas no Brasil, para gerar emprego. Então, agravado pela inflação, então, no final de 57, existiu uma crise política, né, no Brasil. Os sindicatos acabaram se mobilizando, houve várias greves, houve várias manifestações. Por quê? Porque existia nesse momento uma crise econômica, a inflação, né, associada à queda das exportações, levou o governo a solicitar, então, em 1958, um empréstimo de 300 milhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional, ao FMI. Esse empréstimo foi concedido em 59 e, às vezes, tinha exigências, né, impostas pelo FMI, que ameaçou a economia brasileira. Então, o Brasil, apesar de ter conhecido um grande desenvolvimento econômico ali com a associação do governo da atração da indústria internacional e desenvolvimento da indústria interna, com esse empréstimo aí do FMI, mediante então a esse empréstimo e essa dívida, o governo de JK começou a receber uma pressão muito grande, né, por parte, então, de setores de grupos adversários, né, de grupos que iam contra o seu governo. Então, mediante essa pressão aí dos comunistas, dos militantes do PTB, né, que acusavam o JK de estar vendendo o Brasil, né, aos banqueiros internacionais, o presidente rompeu as relações com o FMI em 1959. Nessa mesma época, ele vai demonstrar seus interesses em reatar relações diplomáticas e comerciais com a Rússia e com a China. Então, é uma medida que vai receber um forte apoio dos sindicatos e dos movimentos de esquerda. Em contrapartida, vai receber, então, críticas, né, aos governos de direita. Em meio a essa crise econômica aí do governo JK, vai ocorrer um acirramento das tensões sociais no mandato do JK, né, que vai ocorrer depois, no final de 61. Na campanha para as eleições, então, presidenciais, ganhou, né, na outra campanha presidencial, depois de JK, ganhou Jânio Quadros, né, que ele era recém-eleito governador de São Paulo pelo Partido Trabalhista Nacional, PTN, e tinha pouca expressividade no cenário nacional. Então, nesse sentido, nós temos aí, então, a entrada de Jânio Quadros. Para a gente não se estender hoje a Jânio Quadros, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a cultura e a sociedade da época. Quais eram as características da década de 40? Pessoal, na década de 40 e 50 ocorreu, então, um grande crescimento da indústria, né? E também um grande crescimento das camadas populacionais urbanas. Então, com o aumento da indústria, houve um grande êxodo rural, as pessoas passaram a vir morar nas cidades. Então, houve um crescimento grande das metrópoles brasileiras, né, das aglomerações urbanas. Vai aumentar o número de cidades, vai aumentar a população das metrópoles e vai constituir, então, um aumento também dos meios de comunicação, como rádio, TV, né,
propagandas publicitárias, né? No meio do aumento das massas de comunicação, nós vamos ter a implantação de uma mudança cultural, né, brasileira. Então, nós vamos ter aí a sociedade brasileira adentrando uma cultura mais enfática em relação ao rádio, à TV. Então, nós vamos ter aí uma associação do processo de industrialização, de urbanização, com o processo de transformação cultural, certo? Então, se transforma a sociedade, transforma-se também a cultura. Então, nós temos aí a introdução de vários filmes, né, várias campanhas cinematográficas, né. Durante a década de 40 e 50 surgiram vários estúdios, né, para produzir filmes no Brasil, de forma de entretenimento mesmo, nesse período. Na página 62, bem interessante ali, nós temos a figura do Mazzaropi, né? Alguém de vocês, acho que já pode ter visto algum filme ou a imagem do Mazzaropi, né? Ele foi ele é um retrato, né, do caipira, do brasileiro, né? Produzido então nesse período ali. Também Carmen Miranda, né? Também ela é uma figura emblemática, né, desse período do Brasil. E também tem então o rádio e a TV como uma forma de estar difundindo a nossa cultura para o Brasil e para o mundo. Outra imagem também bem interessante é do Zé Carioca, né? Onde o Walt Disney ele inseriu um personagem brasileiro aos seus quadrinhos, que é o Zé Carioca, né? A caricatura, né, estereotipada do brasileiro, né? O malandro, o carioca malandro, enfim. Então, nesse processo da política da boa vizinhança que os americanos tinham em relação aos outros países da América Latina, ele vai destacar, então, o interesse de fomentar nossa indústria cinematográfica. Então, os Estados Unidos eles vão investir no cinema brasileiro, né? Vai investir no crescimento das atividades industriais, do comércio, crescimento da população. Era interesse industrializar o Brasil, né? Além dos produtos industrializados da American Way of Life, que eu já falei para vocês, também a adoção de hábitos, né, culturais, enfim. Na página 63, nós temos o mundo do trabalho, é um tópicozinho, né, que fala sobre o jornalismo, né? O jornalista é um profissional que está ligado à notícia, e suas áreas de atuação são os meios de comunicação como rádio, TV, as mídias impressas e a internet. Então, o texto chamado jornalismo, ele vai trazer para a gente qual é as atribuições do jornalista, né? O jornalista ele tem atribuição investigativa, apurativa de dados, edição de materiais, ou seja, qual é o requisito para ser um jornalista, né? O domínio da língua portuguesa, das línguas estrangeiras, a elaboração de textos concisos, ou seja, traz para a gente então uma reflexão a respeito então da questão do trabalho, né? O jornalista teve um papel fundamental nesse período aqui no Brasil? Teve muito grande. Aliás, o jornalista tem um papel na difusão de ideias, na difusão de comportamento, no sentido de estar levando um ideal à frente. Então, assim, é muito interessante a gente estar analisando também as questões ligadas a quem desenvolve esse trabalho da imprensa e dos meios de comunicação. Ok, pessoal, então esse é o conteúdo, tá? Eu vou querer que vocês façam as atividades da página 63 e 64 como exercício, tá?
Vou pedir uma devolutiva para vocês me mandarem fotos, e depois a gente vai fazer a correção igual eu fiz a da prova, tá? Só vou falar a questão certa para o vídeo não ficar muito extenso. Já ficou muito extenso, mas eu já cumpri então o conteúdo que estava faltando do primeiro bimestre. Na próxima aula, então, nós iniciamos a apostila do segundo bimestre. Ok, pessoal? Então, um abraço, um beijo, fiquem com Deus. Esperamos que logo estaremos juntos de novo, tá bom? Desculpa pelo improviso, desculpa por alguma inconformidade, mas nós estamos aprendendo juntos. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, Deus proteja cada um de vocês, cada família de vocês. Tchau, tchau, até mais, até a próxima aula.